Como espírita, uma das coisas que a gente aprende uma das coisas que eu ouvi foi: o espiritismo não acredita em inferno, existe um umbral. Né? E aí você fica como criança confabulando isso, ouvindo suas amiguinhas na catequese falando de inferno e tentando converter essa ideia de inferno para dentro do espiritismo. A gente já discutiu bastante sobre a ideia de inferno ao longo do dia, mas eu queria ouvir um pouco sobre a questão de zonas umbralinas mesmo. A gente tem aí de uma da história, a história de um dos espíritas, foi um médico, eu esqueci o nome dele momentaneamente agora, que eu estou um pouco nervosa. André Luiz, exato, muito obrigada. De André Luiz, que vai para uma zona não muito agradável, arrastado por amigos não muito agradáveis, mas estava na mesma zona de frequência de pensamento. Né? Inferno, como foi dito, é um estado de espírito, né? Mas, na visão espírita. Mas como se forma, como se formou, como se sai, como se fica, a questão do umbral. A pergunta é para qualquer um que quiser responder. Deixa eu ver. Essas regiões, elas foram, de certa forma, conforme nós já comentamos, inclusive na nossa última exposição, claro que com denominações diferentes, não as que nós temos hoje, e de uma forma mais apropriada ao nosso entendimento, analisada por outros pensadores, entre os quais o próprio Emanuel Swedenborg. Pouco antes do surgimento da série André Luiz, o reverendo Dale Owen, da Igreja Anglicana, também lançaram uma obra, inclusive foi traduzida à língua portuguesa e publicada com o selo da Federação Espírita Brasileira, sob o título A Vida Além do Véu, que falava também dessas colônias espirituais. E hoje, inclusive, no meio espírita, com todo respeito, e livre-arbítrio é sagrado, mas ainda há alguns companheiros que não entendem muito bem. Porque Kardec não contemplou de forma mais pormenorizada essas regiões do mundo espiritual, porque não teve tempo. E olha o que ele já fez. Foi o suficiente, nós ainda discutimos e não estudamos. Ele lança o Céu e o Inferno em 1865, em 1868 vem a Gênesis, e ele tinha alguns projetos, inclusive um trabalho com esses novos documentos que estão surgindo sobre Allan Kardec, em que ele pretendia entender melhor essa relação da espiritualidade com o magnetismo, que ele estudou anos antes. Então, infelizmente, ele voltou cedo, para nossa tristeza, claro que isso evidentemente fazia parte do seu projeto de vida missionária, então ele não pôde trabalhar tudo detalhadamente, mas ele já nos dava algumas pistas, por exemplo, em relação às zonas espirituais, e muitos questionam, quando se fala até de Júpiter, por exemplo, da mansão de Moser, né, região no mundo espiritual. Então, essas zonas espirituais, elas são formadas a partir exatamente dos nossos pensamentos, daquilo que nós mentalizamos individualmente e coletivamente, a partir do próprio fluido cósmico universal. A professora Luísa falou, em uma de suas exposições hoje, da importância do cultivo dos bons pensamentos. Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado do Oriente, já dizia com muita propriedade: nós somos o que pensamos, e o pensamento é força. Nós sabemos disso. Se eu começasse aqui a pensar, eu vou adoecer, eu vou ter um problema grave, eu vou ter um problema grave, você acaba tendo. A ciência hoje mostra, são as doenças de fundo emocional psicossomáticas. Mas, ao contrário, se eu começar a mentalizar, eu sou vida, eu sou luz, eu sou energia, você pode, inclusive, debelar, aspas, miraculosamente, porque não existe milagre no sentido de derrocada das leis universais, o que possa existir em termos de enfermidade em nós e até nos outros. Kardec estuda essa questão dos milagres, aspas, na última obra, a Gênese, a predição e os milagres, segundo o Espiritismo. Então, tudo isso é formado a partir da nossa ação mental, em todos os orbes que adornam, eu gosto dessa expressão, o empírio, a ideia do firmamento, como se cria antigamente, e hoje não tem como mais negar isso, porque a professora Luísa também lembrou,
Nós estamos tendo notícias mensais do surgimento de novas descobertas de novos planetas. Eu brinco sempre, digo, já falei isso em outras oportunidades, eu sou da era dos 9 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, até Plutão. Hoje, coitado, até o Plutão já foi descredenciado, nem planeta é mais considerado. Mas, eu não estou vendo vida como a nossa em Plutão, em Júpiter, nós não estamos vendo vida como a nossa em Júpiter, porque lá, e Deus não iria criar os orbes para nada, existem dimensões que nós não percebemos, como nós não percebemos o nosso lar, como nós não percebemos as regiões subcrostais, que existem também zonas que se assemelham. Não são, mas se assemelham àquelas descrições às quais fizemos menção, dantescas, horripilantes, amedrontadoras, do inferno. A diferença em relação a essas regiões, como as regiões mais para o alto, esses céus, onde se encontra a Madre Teresa de Calcutá, onde se encontram essas almas que na Terra viveram em plenitude a mensagem do bem, do amor, e que por uma questão de sintonia elas se encontram, são regiões de felicidade indizível, e às vezes, com todo respeito, o racionalismo de muitos de nós, que queremos entender tudo que se processa no mundo espiritual, com os parâmetros da nossa dimensão, e até criticamos a obra de André Luiz, mas eu não entendo, isso aí é muito fantasioso. Fantasioso como assim? Se eu tivesse acesso ao que se processa numa esfera onde hoje, por exemplo, está um Chico Xavier, e eu vivesse uma experiência lá e voltasse para cá, e contasse, eu dizia, rapaz, você é louco, isso não existe, não. Uma árvore no plano espiritual, um animal no plano espiritual. Como é que se processa? Existem situações que nós precisamos ter a humildade necessária para reconhecer. Mas esses mundos todos, querida, eles são criados a partir das nossas ações mentais. São reflexos de nós mesmos, da nossa cultura, do momento histórico que nós estamos vivendo. Por isso é quando se fala em nosso lar, aí se fala de toda uma historicidade do nosso lar que tem a ver com a chegada dos portugueses. Então as coisas vão acontecendo concomitantemente, mas sempre no mundo espiritual as coisas estão um pouquinho mais além, à frente em termos de desenvolvimento no tempo do que cá. Basta olhar, por exemplo, que se processa em nosso lar, que é de 1944, com a história do aeróbus, que isso é ficção. O que se está vendo hoje é uma tese muito pessoal. Aqui eu não estou afirmando nada, nem sou ufólogo, porque tem muita gente observando as luzes no céu. Eu acredito, e até porque é princípio fundamental do espiritismo, na pluralidade dos mundos habitados, mas muitas dessas visões que se de repente estão tendo aí, de charutos, um objeto que é visto, podem ser em regiões nossas mesmo, dos planos espirituais, que podem ser captadas, e a pessoa alude ao fato de que, de repente, se trata de um ser de outro mundo. São, às vezes, do nosso próprio mundo, das nossas próprias esferas, dos nossos próprios níveis, dos nossos próprios céus. Chico dizia com muita propriedade, em uma entrevista à revista Planeta, em relação à vinda de seres de outros planetas, que podem nos visitar, isso é possível, que isso só de fato acontecerá efetivamente quando nós estivermos mais conscientes da necessidade de nós vivermos a mensagem do amor. E eu concordo com ele, que se chegasse aqui um alien, um extraterrestre, a primeira coisa que eu ia fazer, pega aí, dá uma cacetada nele para que a gente possa analisar como é a fisiologia dele, a tecnologia dele, é o que nós, ainda no nosso nível evolutivo, pensamos. Então, tudo que acontece é reflexo do que nós temos aqui. Então, se forma a partir disso, querida. Desculpa a demora na resposta. Muito bom. Alô, tá. Boa noite a todos. É só para uma pergunta, Fernando, e uma preocupação que está acontecendo hoje no movimento espírita, né? E aí eu queria perguntar para um dos dois, os palestrantes, né? Há uma tese com cara de nova, mas que já é barbada e velha, de um corpo fluídico, né? Tem gente lá na Paraíba usando teses de magnetismo como uma questão de um corpo fluídico que se expande, e eu queria, me antecipando o tema do perispírito e reencarnação, eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais para que pudesse acabar com esse neologismo, né, de um pensamento, de uma coisa que
Kardec estudou e pesquisou 30 anos antes de ser o espírita mesmo, né? E aí eu queria que vocês falassem se existe realmente essa questão do corpo fluídico. Eu sei que não existe, né? É uma ideia rustanguista, né? E que o que é que acontece com o perispírito, se é uma subdivisão, já que tem tanto nas traduções do Salvador Gentili, na Gênesis, e tem nas traduções de José Herculano Pires, mas que algumas pessoas estão fazendo uso desse neologismo com barba de velho, né? Usando esse termo corpo fluídico, um corpo que se expande e que pode ser melhorado através da manipulação do fluido para poder obter uma cura. Viu? Por favor. Ouve falar dessa tese do magnetismo? Dessa tese, propriamente, não. Em relação à história do corpo fluídico, as polêmicas que têm acontecido, desde quando Kardec ainda estava entre nós, e principalmente depois da sua partida, isso nós sabemos, e até teve reflexo no movimento espírita brasileiro. Quanto à questão do corpo fluídico em si, o corpo fluídico existe, obviamente, que é o corpo espiritual, ao qual se referia Paulo, até porque ele é fluido. A grande questão é em relação ao fato que é uma tese defendida por um francês chamado João Batista Rustem, do meio espírita, há muitos que defendem essa tese, e obviamente que nós respeitamos, embora não concordemos, que gerou muita confusão no movimento espírita, a de que o corpo de Jesus ele tinha uma natureza diferente da nossa, e de fato tinha, até porque mente sã, corpo são, então ele tinha um corpo muito mais saudável psiquicamente, mas não no sentido que os nossos irmãos rustanguistas, que leem a obra, eu nunca li, e até fico um tanto desconfortável, porque para que eu possa emitir uma opinião, eu precisaria ter lido. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu nunca li os 4 evangelhos, até porque tentei uma vez pela introdução. Kardec discordou, está muito claro na própria Gênesis e outros textos, até porque a abordagem de Kardec é mais como nós pensamos, o próprio Espiritismo. Então era a ideia de que o corpo de Jesus, o seu próprio nascimento, teria sido em circunstância, aí sim cabe a palavra milagrosa, no sentido da palavra milagre. Então, na verdade, Jesus, que não derrogou as leis universais, nasceu como todos nós nascemos. Tinha o seu corpo espiritual, o corpo fluídico, o perispírito, e evidentemente que teve uma vida de 33 anos conosco e desencarnou, foi gestado normalmente. Se Jesus, por exemplo, não quisesse derrogar as leis da natureza, ele teria vindo já no corpo fluídico corporificado como homem de 33 anos. Ele não precisaria simular um nascimento, ser gestado por 9 meses para nascer com corpo fluídico, né? Com todo o respeito, porque há muita gente no passado, dentro do próprio movimento, aí você tem que ter uma certa relativização, por isso que eu digo isso, porque muitos espíritas venerados por nós hoje, por questões contextuais, eles aceitaram, como muitos de nós, talvez, se vivêssemos naquela época, aceitaria, mas não tinha naquela época, mas você vai ter, por exemplo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, você vai ter alguns personagens, aceitou. O doutor Bezerra aceitou, e muitos dos personagens, não, seu pai é de uma outra geração. A grande questão é que o professor Herculano Pires só surgiu depois. Então, o Viana de Carvalho não aceitava. O que eu estou colocando é que no século XIX, e isso tem uma explicação historicamente de fácil entendimento. O que é que acontecia? Você tinha poucas obras espíritas para divulgação, obras doutrinárias. Aí o que é que acontece? Você lia tudo que tinha da codificação e tinha dificuldade de adquirir novas obras. Então, muitos espíritas da época, por isso quando eu digo que tem que ter o cuidado no entendimento disso, nós não temos uma visão tão soldada e incompreensível em relação a esses erros de companheiros do passado. O que é que acontece? Lia as obras espíritas, terminava de ler tudo, não tinha o Instituto de Cultura Espírita, não tinha Herculano Pires, no século XIX, não tinha Carlos Embaçaí de Brito, não. O Carlos Embaçaí, o pai, né? Que, aliás, para mim, o filho não tem muito a ver com o pai. É o exemplo mais patente da realidade da reencarnação, ou seja, que um não tem nada a ver com o outro. Então, você tinha o Carlos Embaçaí pai, grande figura, você não tinha um Júlio Abreu Filho, cearense, que era amigo do professor Herculano Pires, e o fato é que as pessoas liam tudo, terminava o livro dos Espíritos, ia para as obras esoteristas, da Helena Blavatsky, de Annie Besant, Charles Occult, ou seja, o ocultismo. Aí a pessoa fazia sem querer, querendo, como diz o personagem Chaves, uma miscelânea
misturava. Então, se você pega e estuda os espíritas do final do século XIX, começo do século XX, muitos deles faziam, linguagem nossa, nordestina, um sarapatel. Aí misturava espiritismo com teosofia, com maçonaria. Nada contra, não, mas isso fazia parte de uma época, mas não era esse o espiritismo. Então houve essa distorção, é o que nós chamamos de surgimento de um espiritismo à brasileira, com tempero nosso, com muitos erros, com muitos enxertos, que aí no tempo, aí sim aparece o professor Herculano Pires, que já nasce depois. Aparecem outros companheiros que vão tentar tirar essas enxertias, essas coisas que foram inseridas para trazer o espiritismo conforme assim nos foi deixado, como dizia Viana de Carvalho, pelo ínclito Allan Kardec. Então é nesse sentido que nós colocamos. E de vez em quando, não vai deixar ele aparecer, não. Aparecem ideias esdrúxulas, alienígenas, absurdas. E hoje com a internet, então, eu sou biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes, pesquiso há 30 anos. Só para vocês entenderem isso que ele está colocando. E isso fascina, isso atrai. As pessoas vão atrás, se esquecendo de que Kardec já contemplou de forma satisfatória o que nos é necessário, lá atrás. Como biógrafo de Bezerra de Menezes, às vezes nós fazemos lives, professora, sobre Bezerra de Menezes, sobre a vida dele, e a live dá 100 visualizações, 200, 300, se chegar a tanto, aquelas que a gente faz com o Bruno Tavares, lá de Recife. Aí quando eu olho na internet, Dr. Bezerra de Menezes falando da desencarnação da atriz fulana de tal, ou do político tal, o que é que vai acontecer com o político? 150 mil visualizações. Muitos chamados, poucos escolhidos, né? Aí eu fico assim, poxa, aí faz parte do show. O Evangelho de Rustem, ele defende que Jesus era uma gênero. Sim. É. Ele não defende o nascimento de Jesus. Porque você está sendo gravado aqui hoje. Você está sendo gravado. Nós nascemos hoje. Por isso que há essa divergência toda. Mas a questão do agênero em si, isso é até bíblico. Você vai encontrar personagens na Bíblia, porque inclusive há quem estude uma relação da obra de Rustem com uma crença muito comum em alguns cristãos do segundo século, que era o docetismo, em que eles tinham essa ideia de que Jesus não tinha um corpo como nós. Então, quando se vê a questão de Rustem, o que se coloca é que houve realmente esse nascimento. Claro, a Maria, ela fica grávida. Isso é o registro nos próprios com o Evangelho. Ela fica com a barriguinha, né, proeminente. O que se coloca muitas vezes é que como foi que se deu esse nascimento? Não é que ele tinha, pelo menos na tese rustanguista, de que de repente Jesus saiu da barriga e apareceu. Há muita discussão desse sentido. Como eram os docetistas do passado. Então é algo meio miraculoso, meio estranho, que é difícil de explicar, que não é a tese espírita. Kardec não comungou com essa tese, né? Pelo contrário, ele até foi contemporâneo de Rustem, que optou por seguir um caminho diferente do dele, porque enquanto Kardec trabalhava com vários médiums, o Rustem só trabalhava com uma. Então é muito complicado você trabalhar só com uma médium, né? Nós sabemos dos riscos que o pesquisador acaba incorrendo por conta, às vezes, e certamente isso acontece, como o próprio Kardec estava atento, tanto é que ele separou muitas das mensagens que ele recebia, e no final do livro dos médiuns, nós encontramos as chamadas mensagens apócrifas. Não é que sejam falsas, mas ele tinha tanto cuidado. Mensagem de Joana d'Arc. Como eu não sei se é Joana d'Arc, eu vou deixar em banho-maria, ou stand-by. Ele não a negou, mas ele deixou para um estudo mais acurado. Então, infelizmente, acontece isso. Agora, que há gestação, há. É uma das grandes discussões em relação a essa tese defendida por Stenck, é que, repito, é algo extremamente polêmico para nós nos dias de hoje. O movimento espírita se esquiva de debater essas questões, mas que Maria estava grávida e, de repente, aí como é que se deu o parto, ninguém sabe, mas ela, de repente, Jesus aparece, conforme a tradição coloca. A questão do agênero, você encontra na própria Bíblia, seres como aqueles anjos, vamos dizer assim, os 3 que apareceram na peregrinação de Abraão, que sai de Ur, na Caldeia, na busca da Canaã, terra prometida, seres espirituais, aí é explicável pelo Espiritismo. Espíritos que podem realmente se tangibilizar na fase hominal. O que nós Moisés colocamos... e Elias, né? Exatamente. Moisés e Elias ali que aparecem testemunhados por João, Tiago e Pedro, no Monte Tabor. Kardec analisa esse fenômeno. Então, são materializações. Aí sim, é o que se chama de agênero nesse sentido. A questão é que o professor Herculano Pires, ele defende a tese de discutir aquilo que é possível de se discutir. E tem um livro do professor Herculano Pires falando sobre o joio e o trigo, que é um livro fabuloso que vai falar sobre a tese de
Jean Baptiste Rustem. Discutir a gênesis, essas formas, né, fluídicas, né, que dá a forma de Jesus como o nascimento dele, que ele se fazia que mamava, e aí o leite de Maria voltava para o fluxo sanguíneo. Isso é o que tem lá no Rustem, tá? Jesus nasceu de um parto normal, de uma relação entre um homem e uma mulher, né? José e Maria, tudo na mais perfeita ordem, como dizem Dudu e Gabriel lá no ICE, a mais perfeita ordem, e a possibilidade de outros irmãos, não é isso? Outros irmãos. Historicamente, viu, Fernando? Jesus tinha outros irmãos. Outros irmãos. Está lá na Bíblia, nos Evangelhos. Pois é, e o Espírito Santo não veio fazer esses irmãos. Né? Foi na relação José e Maria. Tem um questionamento agora? No final? Eu só vou falar uma coisa. Paulo de Tarso, Deus não fez nada impuro. Nós é que tornamos as coisas impuras. O parto, o nascimento da terra entre um casal que se ama é maravilhoso. O que é isso? Bom, tem uma pergunta aqui. São duas perguntas, né? Como fica o espírito que doou os seus órgãos no plano espiritual? Agora você vai responder, você não vai passar para o Luciano, não, viu? Como fica o espírito que doou os seus órgãos no plano espiritual? Ele sente falta? Ele obsidia o receptor, caso a doação seja a revelia do doador? Ou seja, a pessoa não é um doador de órgãos, mas os pais ou o responsável resolve doar. E aí, outra pergunta. Como fica o espírito que doou os seus órgãos? Não, a mesma coisa. Né? É a mesma pergunta. Ok? Fica feliz, meu Deus. Se eu puder, agora na minha idade nem posso doar muita coisa. É uma pena. É uma pena, porque o que nós vamos fazer? Deixar virar pó? Quer dizer, é um gesto de amor incrível. E as famílias também recebem um sopro de amor, por compreenderem que esse corpo ou vira pó ou é utilizado de uma forma preciosa. Se quiser alguma coisa do meu, eu fico feliz. Não sei se tem ainda algo para dar. Imagino que ela doou para nós neste dia, né? Obrigada. Você é um amor, não mereço, mas agradeço. A questão da doação, por um ato de amor, e Francisco sempre tocava nesse assunto, né? É algo que o espírito que faz isso, né? Tem muitos que deixam ali os seus órgãos a serem doados, né? Em caso de uma morte cerebral, ou a possibilidade desses órgãos se virem para salvar a vida de alguém. Sem dúvida nenhuma, esses espíritos jamais viriam atrás dos órgãos, ou de processos obsessivos para retomar aqueles órgãos. Mas é claro que, quando ele não tem um conhecimento e não tem uma evolução espiritual capaz de entender isso, pode sim ter problemas. Os maiores casos de rejeição, isso tem discussão dentro da Associação Médica Espírita do Brasil, os diversos debates que eles tinham, né, a respeito, tinha a ver não só porque as drogas eram as mesmas que estavam sendo dadas para pessoas que tinham respostas positivas e pessoas que tinham respostas negativas. Tá? Eram as mesmas drogas. Né? Pessoas de faixa etária semelhantes, que tinham resposta positiva, outros tinham resposta negativa, que a possibilidade disso eram ações espirituais, da mesma forma que esses obsessores, esses espíritos ainda em processos de reconhecimento da fraternidade universal, da irmandade que todos estamos submetidos a partir do amor de Deus, esses processos obsessivos ocorrem a nós, que somos sãs, pelo menos do ponto de vista humano.
dentro da fisiologia, das possibilidades que cada um de nós temos, sofremos processos obsessivos que nos adoecem. Depressões, enfermidades outras. Então, nesses processos em que a doação não há uma receptividade do espírito, assim, há um problema e que isso, logicamente, dependendo da situação, pode vir a agravar e até mesmo a uma desencarnação que possa ter recebido essa doação, pelo processo de enfermidades, complicações que possam existir. Mas o espírito que doa, ou aquele ser encarnado, que resolve doar por um ato de amor, sem dúvida nenhuma, não haverá nenhum processo de dificuldades, né, em relação a esse espírito e ao receptor dos órgãos.